Saque com a transmissão. Olá, bom dia, Natália. Tudo bem? A Jane, bom dia. Bom que vocês já estão aí cedinho, cedinho. Nossa, que tá escuro ainda. A Isa, o Ronald, bom dia. Como que vocês estão? Oi, Maria Oliveira, bom dia. Tudo certinho? Glórias ao Senhor, né? Por mais um dia. Como a palavra dele diz, né? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então é um dia, mais um dia cheio de oportunidade para nós. Mais um favor, uma bondade de Deus sobre a nossa vida, né? A Lorene, né? Bom dia. A Alessandra, tudo bom, Alessandra? Que joia. Então, louvado seja Deus, né? Por essa oportunidade da gente começar assim, podendo compartilhar da palavra dele, podendo compartilhar do amor dele, né? Daquilo que ele tem feito nas nossas vidas. E o que você tiver que compartilhar também, escreve aí, né? Isso edifica muito a nossa vida, edifica bastante a nossa fé. Comigo também tá tudo bem, graças a Deus. Dormi bem. Queria dormir mais, mas dormi bem. Eu tenho ido dormir meio tarde, aí complica, né? Acordar cedinho, mas eu não quero perder isso por nada, né? E eu agradeço muito a Deus. Eu estava no momento assim, lá por abril, maio, abril, né? E pedindo muito a Deus assim para Deus me ajudar a me organizar na minha rotina, né? Porque o meu trabalho assim, eu amo o meu trabalho, o que eu faço e isso só que aí é quando a gente gosta daquilo, você não vê muito como um trabalho, você começa a fazer em qualquer horário, em qualquer momento. E quando eu vi, eu só trabalhava, né? Acordava às 7 horas da manhã, 7h30, e ia até 1 hora, 2 horas da manhã, às vezes, dependendo da necessidade. Dormia muito pouco, muito pouco. E acordava cansada, né? Aí o dia não rende, aí você continua naquela rotina. E eu tentei várias vezes me organizar nisso, mas não tive força em mim mesma. Falei assim, olha, Senhor, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. E isso é tão importante, às vezes a gente pensa assim, ah, isso aí é uma coisinha à toa, isso aí a gente resolve, né? Vai resolvendo. Amanhã eu faço, que nem fazer dieta, né? Amanhã eu começo exercício, depois sexta-feira eu vou começar a caminhar, e a gente vai prorrogando aquilo, e quando vê, o teu organismo começa a sofrer com tudo isso, né? E a gente não tem força em nós mesmos para fazer nada, que nem Jesus disse, né? Sem mim nada podeis fazer, né? Lutar na força do nosso braço é muito exaustivo, muito frustrante. E quando a gente coloca diante do Senhor aquilo que a gente não pode, reconhecer mesmo as nossas fraquezas, Senhor, eu não posso, não tenho condição de resolver isso, né? E ao mesmo tempo, o meu espírito, assim, eu estava clamando, eu queria muito uma oportunidade, assim, de poder falar da palavra de Deus, né? Porque eu sei que nada é por acaso nessa terra. Já faz muitos anos que eu não acredito mais no acaso. E Deus tem provisão, providência em tudo aquilo que nos acontece, em tudo aquilo que está à nossa volta. E, e você poder falar da palavra de Deus é uma honra, né? Eu estava pedindo a Deus essas duas coisas, né? Para Deus me ajudar na minha rotina. E aí começou a vir até mim vídeos, em tudo quanto é lugar eu via vídeos falando ali dos milagres da manhã, né? Tem um livro que chama isso, Os Milagres da Manhã. E eu não li o livro, mas eu via tudo quanto eu abria o YouTube, vinha ali notificação, recomendação de vídeo falando a respeito disso do quanto é bom você organizar a sua rotina desde cedo, levantar às 5 da manhã, levantar cedo e ir fazendo as coisas. Eu falei, ixi, isso está muito longe, né? No entanto, o Senhor me tocou a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? De ter esse momento aqui.
para falar da palavra de Deus, que é algo que eu amo fazer. E aí eu falei, puxa, mas que horário, né? De manhã, né? Aí na hora me veio aquele versículo do Evangelho de João, né? João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, e eu tava com esse pensamento na minha cabeça, que horário que seria melhor? E aí eu falei, não, 3:16 é muito cedo, né? Aí ficou 6:16, que é esse horário que a gente começa aqui todos os dias, esse devocional, esse compartilhar da palavra, né? Que a Alessandra falou, começou a ler o livro, mas não terminou. Esse livro diz que é muito bom, que ensina tudo isso. Mas o que me determinou mesmo a mudar a minha rotina do dia para a noite, foi muito assim, eu falei assim, não. Até o que eu falei no Instagram outro dia, eu falei assim, não, eu vou fazer isso, eu vou começar a fazer isso. De repente, no outro dia eu estava começando a fazer isso, né? Os primeiros dias, quem estava aqui, né? A Maria Oliveira, que está aqui nesse comecinho, eu estava aqui dormindo, mas não, vamos fazer, vamos, porque eu continuei dormindo tarde, né? E acordando às 5 e pouquinho da manhã. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Hoje chega 9:30, 10 horas, eu já tô com sono, né? E no outro dia eu consigo acordar bem, né? Salvo alguns dias eu passo um pouquinho do horário, mas eu mudou muita coisa, tanto no meu organismo, né? Eu tô dormindo melhor, porque eu já não tava tendo dificuldade assim para dormir, e eu tô acordando melhor. E isso é muito bom. Melhor no sentido assim de disposta, sabe? O meu trabalho rende. Aquilo que eu levava o dia inteiro para fazer em 16 horas, eu consigo resolver às vezes em 4, 6 horas. 6 horas. Na parte da manhã, geralmente as coisas mais urgentes eu já terminei. Então é maravilhoso. Isso para mim é milagre. É milagre de Deus, porque era algo que eu não conseguia fazer. Há anos eu estou tentando me organizar na minha rotina. E eu falei o que me determinou, né? Um dia eu me deparei com um versículo, estou tentando localizar ele aqui, quero contar para vocês. Deixa eu colocar aqui. No Gênesis. É para. Não sei nem como procurar, porque eu só lembro esse trecho. É, vocês vão ter que acreditar em mim, né? Mas eu não tô achando aqui. Mas eu vi esse trabalho, eu vi esse versículo que falava assim, que a noite é para o descanso e o dia é para o trabalho. Eu acho que é um provérbio, eu não lembro, depois eu vejo e eu trago para vocês. Mas eu falei, meu Deus, além de tudo, eu tô desobedecendo a palavra, porque eu tô trabalhando de noite, né? Eu tô trabalhando na hora que eu devia estar dormindo, né? 1 hora da manhã, 2 horas da manhã não é a hora mais de ficar trabalhando, né? E aí aquilo foi me dando força. Aí eu vi que eu tinha que pedir a Deus, né? Para fazer, que não era eu queria cumprir a palavra, eu queria fazer aquilo que era certo. E foi a melhor coisa na minha vida, organizar a minha rotina dessa forma. Eu posso dizer que foi Deus que. Alessandra, a gente acredita. Então tá bom, que bom, Alessandra. Eu posso dizer que foi Deus que me ajudou a organizar a minha rotina. Então, se tem uma palavra que eu gostaria que você guardasse no dia de hoje, é esse: confia os seus caminhos ao Senhor, né? Entrega os seus caminhos ao Senhor. Esse é um salmo, né? Confia nele e ele tudo fará. Ele tudo fará. Esse tá mais fácil de eu encontrar, porque eu lembro o pedaço inteiro. Deixa eu colocar aqui, entrega seus caminhos ao Senhor. Vamos ver qual salmo que é eu quero ler junto com você. Vamos memorizar, guardar esse salmo. O 37:5. E, e ele a gente depende do Senhor. Sabe quando a gente, nós só eu vou falar por mim, né? Não vou falar por nós, né? Queira Deus que você não seja assim. Mas a gente tem mania de querer resolver as coisas, de ser independente, sabe? De querer resolver as coisas por nós mesmos, querer fazer as coisas por nós mesmos. Falei, não, eu consigo fazer isso aí, é de letra, né? Estilo de letra.
E quando a palavra fala isso, né, que nesse salmo, né, deixa eu ver ali, o salmo de Davi, né, Davi que escreveu isso, o quanto ele confiava em Deus, o quanto ele dependia de Deus, e ele colocou ali, ó, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Versículo 5, né? Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A minha Bíblia diz assim. Então, eu lembro uma ocasião, né? Que quando eu tinha loja ainda e eu comecei a colocar produtos, artigos para locação lá dentro da loja, né? Locação foi mais uma outra fase, assim, da loja. Depois que eu fechei a loja, que eu precisei fechar uma, daí logo já o proprietário pediu o imóvel da outra, e eu fiquei com dois estoques de loja dentro de casa. Foi nesse momento eu já estava indo para a igreja e eu conheci umas pessoas, umas irmãs lá dentro da igreja, né? E elas começaram souberam disso, né? E quiseram abrir uma loja junto comigo, né? Só que daí colocando produtos gospel também, né? Produtos evangélicos dentro dessa loja. E nessa época ali, eu comecei com essas locações de livro, de DVD, e eu tinha aqueles fichários, né? Não tinha o computador ali, e eu tentava organizar todas aquelas fichas, e aí, às vezes, eu conversando com a pessoa, anotava as coisas na ficha, aí eu não guardava a ficha naquele momento, aí, às vezes, eu não anotava naquele momento, porque eu estava ali falando, e aquilo começou a ficar uma bagunça, né? E a minha mesa, eu lembro, assim, que era uma papelada só, era muita coisa, era caixinha de embalagem, era fita de amarrar sabonete, tudo ali em cima daquela mesa do atendimento. E assim, eu tentava arrumar, sério mesmo, eu tentava arrumar. Organizava tudo aquilo, colocava para baixo, colocava para o lado, e colocava cada coisa em seu lugar, tentava organizar, e dali a pouco estava tudo virado do mesmo jeito, né? E eu fiz isso várias vezes, eu fazia isso o tempo todo. Um dia, eu comecei a me dar conta de que aquilo eu não conseguia fazer, de que, de que alguma coisa estava de errado naquilo, né? E aí eu organizei toda a minha mesa, todas as coisas que eu fazia e marquei no relógio. Marquei a hora que eu fiz aquilo. E continuei atendendo e fazendo as outras coisas sem brincadeira. 30 minutos. Foi todo o tempo que durou a mesa organizada. Depois ela já começou a virar aquela bagunça de novo, eu já não sabia mais onde colocar as coisas. Aí, aquele momento, eu me dei conta de que era algo espiritual, né? Não era só físico, não era só questão de organizar a mesa, estava algo errado. E eu comecei a orar e perguntar ao Senhor o que estava acontecendo, o que era aquilo, né? E o Espírito Santo falou assim ao meu coração que as coisas que estavam à minha volta eram um reflexo daquilo que estava dentro de mim. E lá dentro estava bagunçado. Meu Deus, me ajuda a me organizar. Me ajuda a arrumar essa bagunça que está aqui dentro. Para que à minha volta as coisas se organizem. E essa foi a minha oração ali da frente para frente. A palavra fala, né, que tudo que a gente pedir ao Senhor, Jesus disse isso, tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, assim será feito. A gente precisa, e ele fala, tornar conhecido de todas as vossas petições, né? Lá nas cartas já fala assim, a gente precisa quebrar o nosso orgulho, a nossa independência, e confiar os nossos caminhos ao Senhor, saber que a gente não pode fazer aquilo que você identificou ou que alguém identificou para você, ou aquilo que está atrapalhando o teu dia a dia, porque começou a me atrapalhar aquela situação. Porque chegava alguém, eu estava ali, eu não conseguia achar nada no meio daquela bagunça ali, né? E eu não conseguia me organizar. E eu achando que eu tinha que fazer isso, que eu conseguia fazer isso, até eu ver que eu não conseguia fazer isso. E aí Deus foi organizando as coisas dentro de mim, foi organizando as coisas dentro de mim. Ele não me ensinou a organizar as coisas à minha volta. Ele foi trabalhando dentro de mim, foi me organizando, foi me organizando. E sem perceber, as coisas à minha volta foram se organizando, né? A minha casa, minhas coisas, elas foram ganhando forma diferente. E lá para frente, né, anos depois, né, quando eu saí da escola,
eu fiquei desempregada, que eu contei já um pouco para vocês sobre isso. E eu mandava currículo para tudo quanto lugar e eu não conseguia trabalho nem na área anterior que eu tinha, que era de gestão comercial, né? Eu trabalhei bastante tempo em empresa nesse setor, assim. Não abria nenhuma porta para mim. E aí o dinheiro começa a acabar e você não sabe o que fazer e não tem mais o que fazer. E aí a minha irmã falou para mim, né? Falou assim: olha, tem uma amiga minha que tá precisando de uma diarista para trabalhar, para limpar a casa dela, para organizar lá. Eu falei assim, tá, eu vou, né? Vou. Não tinha nem condição de limpar a minha casa no dia, né? Como que eu ia limpar a casa de alguém? Cheguei lá, era um sobrado, né? Triplex. E tinha um porão ainda, uma parte de baixo que era garagem, churrasqueira, não sei o quê. Olhei, pra mim aquilo lá era um prédio. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou limpar isso num dia? Eu sei que eu levei 12 horas naquele dia, naquele trabalho. A mulher já tava com a cara feia, assim, olhando pra mim, assim, tipo, vai embora, né? Mas consegui, graças a Deus. E aí ali foi aquela minha primeira experiência. Depois ela me chamou pra eu ir novamente. E aí foram acontecendo situações, um ia indicando pro outro, e quando vi, eu tava trabalhando nisso full time, né? Todo o tempo, literalmente. Porque eu tinha, alguns meses depois, eu tinha trabalho de segunda a domingo. Às vezes tinha pessoas que implorava para eu ir final de semana, porque a pessoa ia viajar e queria que eu fosse. E daí eu falava, não, eu não tenho mais horário, eu não tenho mais horário. E as indicações iam chegando. E daí eu falava assim, olha, eu tenho uma amiga minha que trabalha e ela pode ir para você, ela pode trabalhar para você. Não, não, não. Eu quero que você vá, porque você limpa e organiza. Eu achei interessante aquilo. Falei, como assim eu limpo e organizo, né? Se eu soubesse, tinha cobrado bem mais, né? E aí eu comecei a observar que, naturalmente, no processo de limpeza, eu tirava as coisas do caminho, né? Tirava as coisas para limpar e colocava as coisas novamente no caminho. Essa era a minha função. Só que onde eu via que tem um chinelo aqui, então vou colocar aquele chinelo junto com os chinelos. Tem um tênis aqui nesse cantinho, vou pegar esse tênis e vou colocar junto onde tem todos os tênis, né? Vou pegar isso aqui e vou pôr junto com aquilo, vou pôr aquilo junto com aquilo. Quando eu saía de lá, parecia outra casa, mas eu não tinha tirado nada no lugar, só estava organizado, né? E eu achei interessante quando eu ouvi isso, porque eu era a pessoa mais desorganizada da vida, né? Vocês não têm ideia, a bagunça que eu vivia, pra mim era normal aquilo, né? Porque fazia parte de mim, era o que estava dentro de mim e era aquilo que eu vivia, né? E de repente, para fazer um trabalho desse, né? De limpar e organizar, como elas falaram. E aí foram aparecendo outros trabalhos e eu fiz organização de guarda-roupa, de closet. Um dia fiquei 4 dias dentro de um closet de uma mulher, uma pecinha pequenininha. Fiquei 4 dias ali dentro, organizando e arrumando todas aquelas roupas. Aí eu separava, eu nunca fiz curso disso, nunca estudei sobre isso. Nada. Simplesmente vinha na minha mente o que precisava para fazer aquilo ali. E aí teve uma pessoa, uma dessas mulheres que eu falava para ela, olha, se você tiver uma caixinha para colocar isso, vai ficar melhor, porque aqui eu vou organizar, mas a hora que eu sair daqui vai voltar no que eu estava. Eu já tinha entendido aquilo, que a organização não estava no externo, né? Se a pessoa vivia daquele jeito há anos, né? Eu ia organizar e ela ia voltar a viver do mesmo jeito. Eu falei assim, então ela precisa de alguns acessórios, né? Foi o que eu pensei. Aí eu falei para ela dela, falou assim, pode ir comprar e depois eu acerto com você o que você precisar, pode comprar. Nossa, pensa na alegria, né? Você ir numa loja de acessórios, de coisinha, de caixinha, de embalagemzinha, eu amo isso. E gastar o que você quiser e não precisar pagar, né, com o teu dinheiro. Muito bom. Aí eu fiz isso, fui lá, comprei aquele monte de acessórios, de coisinha, tudo que eu achei que ia precisar. E aquele até eu me admirei que aquele close da mulher parecia uma peça assim, 3 vezes maior, né? De tão organizadinho estava aquilo, né? E eu me surpreendia cada vez que eu fazia isso. Eu via assim o favor de Deus, o milagre de Deus na minha vida, né? Porque não foi eu que fiz aquilo na minha força, mas foi Deus que operou aquilo em mim, né?
me transformando de dentro para fora, né? Então, ele não faz as coisas pela metade. A hora que eu pedi para ele, Senhor, me ajuda a organizar essa mesa, ele não me deu um curso de organização de mesa, né? Não, ele curou o meu interior, a minha bagunça interna e trouxe isso para fora e mudou as coisas à minha volta, a minha realidade à minha volta, porque tudo começa aqui dentro, né? E a gente precisa se dispor na mão do nosso Senhor. A gente precisa confiar os nossos caminhos a Ele, né? E deixar que Ele faça aquilo que você não pode fazer e aquilo que você acha que pode também, né? E a gente crie cada dia mais dentro de nós essa dependência do Senhor. Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez e o quanto Ele é soberano em todas as coisas, o quanto nós somos seres limitados, né? E Ele é ilimitado, Ele é eterno, né? E guarda aí esse salmo, muito lindo. Eu não lembro, eu não sei, nunca estudei sobre isso, em que ocasião que Davi escreveu esse salmo, né? Ele escreveu vários salmos durante a vida dele, né? E Davi foi um exemplo para nós de entrega o teu caminho ao Senhor, né? Quando ele foi ungido rei lá, ele era um menino, ele cuidava das ovelhas e o pai dele mal reconhecia a importância dele, né? A palavra não diz isso, né? Que o pai dele não. Mas demonstra isso. Quando o profeta Samuel chegou lá na casa dele, né? Jessé, acho que era o nome do pai dele, né? E falou assim para ele: eu vim aqui porque eu quero ungir um dos seus filhos como rei, né? Essa foi a instrução da parte do Senhor, ele disse, né? Aí o homem falou: não, não, estão todos aqui meus filhos, já trouxe, né? Aí a Bíblia fala assim que eram homens grandão, forte, soldados, né? Porte de rei, né? E aí ele olhou ele foi direto no maiorzão lá, né? Num bem fortão, assim, com a cara de guerreiro. Falou assim: não, deve ser esse, né? Só pode ser esse o rei. E aí o Senhor falou para ele: não é esse, Samuel. Não olhe por vista. Eu não vejo da forma como você vê. Eu vejo o coração, né? E daí ele foi passando um por um daqueles jovens, não era nenhum daqueles. E aí ele achou estranho. Eu falei: como? Eu vim numa casa para ungir uma pessoa a ser rei e o homem só tem esses filhos e não é nenhum deles, né? Daí ele perguntou pro pai, mas a gente tem que perguntar pro pai, sendo que ele já tinha falado que queria todos os filhos dele ali, né? Por acaso o senhor não tem nenhum outro filho por aí? Aí o pai lembrou, né? Ah, tem um menininho, tá lá no campo, lá cuidando das ovelhas, né? O pai dele não dava nada para ele, né? O pai dele achou que era improvável que ele fosse rei. O próprio pai dele não acreditava nele, né? E aí o profeta falou para ele, né? Manda chamar esse jovenzinho aí. E aí Davi chegou e o Senhor falou para ele, né? É esse mesmo. E ali ele derramou o óleo da unção sobre a vida de Davi. E Davi, ele já tinha entregado o caminho dele na mão do Senhor. Ele só era um pastor de ovelha, né? Ele cuidava das coisas do pai dele e daquele menininho. A Bíblia fala que ele era baixinho, assim, ruivinho, né? Mas de boa aparência, né? Um menino bonitinho, um Justin Bieber da época, né? Mas que não tinha porte de guerreiro, né? Lá para frente, quando ele se dispôs a lutar pelo povo de Israel, né? E que ele foi entregar comida para os irmãos dele que estavam na guerra. Foi lá levar comida para os irmãos e ele curioso, né? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? E o povo dos filisteus do outro lado do vale afrontando o povo de Israel. Aí não tem ninguém para nos desafiar, que não tem ninguém com coragem para fazer isso. E daí ele falou: o que está vendo aqui? O que está acontecendo? E perguntou para um, perguntou para outro. Daí um respondeu: não, é que tem um gigante lá, Golias, o nome dele, é o melhor guerreiro deles. E eles estão afrontando a gente, falando que nós não temos coragem para enfrentar e que se alguém derrotar o Golias, toda a tropa se retira, né? E a gente vence essa batalha aqui. E daí ele falou assim: mas por que ninguém foi? Aquela inocência, né, do menino, por que ninguém foi? Ele falou assim: já fazia semanas que estava aquela situação ali. O povo de lá, os inimigos, afrontando o povo hebreu, né, o povo de Israel ali.
e eles sem coragem, porque eles queriam que um guerreiro fosse enfrentar aquele gigante, e eles sabiam que era a morte na certa na cabeça deles, né? Ele falou assim: não, nós não vamos, nós não vamos. Daí e Davi falou assim: quem é ele? Esse incircunciso, né? Ele falou assim esse termo ainda, porque naquela época o sinal da aliança do povo para com Deus era a circuncisão, né? Tipo assim, ele não tem aliança com Deus. Quem é ele para vir afrontar o Deus vivo? E daí ele falou: eu vou lá e vou enfrentar, né? E tu você é louco. Não, mas o rei Saul da época estava tão desesperado com aquela situação, já fazia semanas que estava naquele impasse ali, e ele topou. Ele falou assim: tá bom, então vai, filho. Ele ainda falou assim: vai, né? Colocou as armaduras dele em Davi, e a Bíblia diz que ficou tão grande aquilo que ele mal conseguia andar. Então, dá para mostrar ali o quão pequenininho ele era, né? E ele falou assim: não, eu não quero nada disso, isso aqui eu não consigo nem andar. Ele abriu mão daquelas armaduras de guerreiro e foi simplesmente com a funda, que era como se fosse um estilingue, né? Uma cetra que ele usava para defender as ovelhas no campo contra o lobo, contra o urso, essas coisas que apareciam, e três pedrinhas, né? E ele falou uma frase muito importante, né? Ele falou assim: eu vou, no nome do Deus vivo, né, derrotar esse inimigo, né? Ele não falou assim: eu vou na minha força porque eu tenho essas pedras, porque eu tenho esse estilingue aqui, eu vou conseguir. Não, ele falou assim: não é eu que vou, é Deus que vai lá, porque ele não afrontou a mim, nem ao povo, ele afrontou a Deus, né? E ele foi. E a Bíblia conta, né, que uma única pedra que ele jogou e atirou na testa desse gigante e o cara caiu e morreu, né? Então, Davi e Golias, né? As histórias infantis, né? Essa é bem conhecida. Mas o que eu estava falando, tem muita coisa para a gente falar a respeito de Davi, mas o que chamou atenção para essa situação da organização das coisas que a gente comecei a falar hoje, né? É que Davi, ele foi ungido rei, ele era um menino, né? E aí ele serviu a Saul durante um tempo, e ele foi exilado numa outra região porque Saul começou a ficar com inveja dele, porque o povo aclamava ele como se ele fosse um rei, né? No mundo espiritual ele já era rei, né? Mas ele nunca se gloriou nisso, jamais ele falou isso para ninguém. Mas as pessoas já viam uma autoridade de Deus sobre a vida de Davi. E naturalmente aquilo ia se manifestando e começou a gerar inveja, né, na vida dos outros. Daí ele começou a ser perseguido. Eu sei que ele sofreu muito, ele sofreu muito. O tempo, a história conta que foram 17 anos, desde daquele momento que o profeta foi lá e ungiu ele como rei, até o momento que efetivamente ele assumiu o trono de Israel, né? 17 anos. 17 anos, Deus formando ele. Ele sofreu afronta, perseguição, um monte de coisa, né? Ah, então, mas Deus não falou que ele era rei? Como que ele foi ungido rei e na mesma tarde ele voltou a cuidar das ovelhas, né? Existe um tempo, um processo entre a palavra liberada e o acontecimento das coisas, o cumprimento das coisas. E esse tempo não é o tempo que nem a gente fala, no tempo de Deus, vai acontecer no tempo de Deus. É no tempo que Deus leva para mexer com a gente, para nos transformar, para nos capacitar para aquele propósito, né? E esse tempo depende muito mais de nós do que de Deus. Quanto mais a gente se rende à vontade do Senhor, mais rápido Ele pode agir na nossa vida e mais rápido Ele organiza as coisas dentro de nós para que mude a nossa realidade, a nossa volta. A gente precisa se dispor na mão do Senhor. A gente precisa deixar Ele fazer as coisas, Ele moldar todas as coisas, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. Pode ter certeza absoluta disso. Amém? Glória a Deus. Beijo grande para você. Vamos começar o nosso dia, né? Vamos, vamos fazer tudo aquilo que a gente tem no coração para fazer. E antes de tudo, vamos colocar diante do Senhor as coisas todas. Senhor, me ajuda nisso. Me abençoa nisso que eu preciso fazer. Me ajuda a fazer isso da melhor forma. Me ajuda a otimizar o meu trabalho. Me ajuda a endireitar os meus caminhos. Coloca o teu dia de hoje. Coloca o teu dia de hoje nas mãos do Senhor. Tudo aquilo que você tem para fazer, peça para o Senhor te capacitar,
para te dar sabedoria, para te ajudar a fazer melhor. E amanhã você me conta, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe. Até amanhã às 6h16, se Deus quiser, estamos aqui novamente.